Boa noite, meus amados irmãos e irmãs das igrejas no Triângulo Mineiro. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, para juntos desfrutarmos do falar do Senhor, a palavra do Senhor que vem sempre em momento oportuno para a sua igreja. Porque o Senhor é aquele que cuida da sua igreja. Ultimamente, nós temos compartilhado sobre as características da geração que antecede a volta do Senhor. Nós vimos sobre a nossa experiência quanto ao fogo. Nós vimos que a palavra do Senhor é fogo, que o Espírito, os 7 Espíritos são 7 tochas de fogo. E na nossa experiência espiritual com o fogo, o primeiro aspecto que nós devemos desfrutar e experimentar é o aspecto santificador do fogo. O fogo vem para queimar todas as coisas negativas, para queimar aquilo que não é do Senhor. Mas nós sabemos que esse aspecto é um aspecto que visa nos santificar, que visa nos separar para o Senhor. E uma vez consumido aquilo que é negativo, nós experimentamos o segundo aspecto do fogo, que é o aspecto da consagração. O fogo vem para que sejamos, então, consagrados ao Senhor, e nós vimos a figura do holocausto, que quando, então, nós somos colocados no altar, sendo consagrados ao Senhor, então há uma fumaça, o aroma que sobe para o prazer de Deus. E a nossa oferta, a nossa consagração, faz com que nós nos tornemos cinzas. E a partir da cinza, Deus nos faz entrar na ressurreição para a edificação da nova Jerusalém. Então, esse aspecto da nossa experiência com fogo, primeiro para nos santificar, segundo para nos consagrar, é muito importante. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, nos dizem o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós podemos ver que é o amor de Cristo que nos constrange. E nós, quando somos constrangidos pelo amor do Senhor, nós queremos realmente nos santificar, nós queremos nos separar. O aspecto da santificação é uma questão da nossa separação. Nós nos santificamos para o Senhor, nós nos separamos para o Senhor, e nós sabemos que essa santificação, por um lado, é um aspecto de posição, e por outro lado, é um aspecto de conteúdo. Nós, primeiramente, nos colocamos em Cristo. Isto é uma mudança de posição. E também experimentamos Cristo em nós. Isto é uma mudança de conteúdo. E nós sabemos também que a consagração é o quê? É nós vivermos para Ele. Então, a santificação é nós sermos separados para Ele. E a consagração é nós vivermos para Ele. E na nossa consagração, pelo fato de nós amarmos o Senhor, surge um sentimento.
E esse sentimento está descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Aqui, quando fala quer presentes, quer ausentes, significa estando no nosso corpo ou um dia fora desse corpo, depois da nossa partida para estar com o Senhor. Aqui diz, nós nos esforçamos, significa que há um anelo, um desejo intenso em nosso interior para lhe sermos agradáveis. Nós temos uma meta, que é de agradar ao Senhor. Nós sabemos, amados irmãos, amadas irmãs, que o que nós fazemos nessa terra tem consequências ligadas ao reino e tem consequências ligadas à eternidade. Agora, o que nós precisamos ver e perceber é que é muito importante esse desejo, então, já que estamos vivendo aqui, estamos nesse corpo, nós queremos ser agradáveis ao Senhor. E o Senhor possa se agradar das nossas vidas. Olha, nós não devemos nos importar com o que os outros homens vão pensar de nós, porque o nosso negócio é agradar a Cristo. Nosso negócio é agradarmos o Senhor. Quanto menos nós nos preocuparmos em agradar os homens, mais nós seremos capazes de agradar ao Senhor. Os irmãos percebem? Não há jeito de você amar o mundo e amar o Senhor ao mesmo tempo. Não há maneira de você agradar ao mundo e agradar ao Senhor ao mesmo tempo. Ou você agrada ao mundo, ou você agrada ao Senhor. Mas nós, pelo fato de conhecermos o Senhor, amarmos o Senhor, nós queremos agradar o Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós temos fraquezas. E quando nós estamos fracos espiritualmente, nós passamos a nos importar muito com o que os homens pensam de nós e nós deixamos de dar atenção ao que o Senhor pensa de nós. Muitas vezes preferimos agradar a homens e desagradarmos o Senhor. Não é algo triste? Isso ocorre quando nós ficamos fracos espiritualmente. Mas, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo nessa terra, nesses momentos que antecedem a volta do Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós permitimos que o Senhor opere em nós. Por quê? Porque nós queremos agradar ao Senhor. E nós sabemos que somente quando nós estivermos com esse corpo ainda vivos nessa terra é que nós temos a chance de agradar ao Senhor. Porque esse nosso período na terra é a oportunidade que Deus nos dá. Agora, um dia, quando você dormir no Senhor, você já não estará mais aqui nessa terra. Você já não poderá mais viver nessa terra para agradar o Senhor. E outra coisa que nós precisamos ver é o seguinte: você quer agradar o Senhor? Você tem que aproveitar o tempo em que está vivo aqui. Você quer agradar ao Senhor? Você tem que agradar ao Senhor enquanto você estiver nesse corpo. Isso quer dizer, nós temos que aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, o que acontecerá conosco no milênio? Claro, na questão da eternidade já não, porque nós já fomos salvos. Mas, enquanto estamos nessa terra, nós estamos decidindo o nosso futuro. E nós estamos falando aqui de oportunidades. Quando
nós partirmos para estar com o Senhor, não haverá mais necessidade de fé, no sentido de hoje, né? Não haverá mais necessidade de perseverança nas provações, não haverá mais necessidade de coragem e ousadia para falar do Senhor, de expressar o Senhor nessa terra. Já não haverá mais oportunidades. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto é hoje, enquanto estamos vivos, enquanto estamos nesse corpo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ter tal visão. Por isso, a visão da santificação e consagração é tão importante. Você sabe, então, esse coração de agradar o Senhor é importante. Romanos 14, versículos 17 e 18, nos dizem o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é assim que nós devemos viver. Essa vida do reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Romanos 14, 18 nos diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha, esse é um viver que vale a pena, um viver que é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por que aprovado pelos homens? Aprovado pelos homens porque nós manifestamos a Deus. Aqui não diz aprovados pelo mundo, porque o mundo nunca irá aprovar a nossa vida consagrada a Deus, certo? E em Efésios 5:10 nos diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Está vendo, amado irmão, amada irmã? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui, nesses versículos, nós podemos ver o quê? Que existe um encargo, uma preocupação de agradar ao Senhor, que o Senhor fique alegre com a gente. E como nós vimos, quando falamos do aspecto do fogo, no aspecto da consagração, o que agrada a Deus é Cristo. Então, quando nós experimentamos Cristo, desfrutamos de Cristo e nós vivemos Cristo, nós sempre vamos provar o que é agradável ao Senhor. O Senhor está alegre com a sua vida, com o seu modo de vida. O Senhor está alegre como você vive dentro de casa, como você vive no trabalho. O Senhor está alegre? O Senhor está alegre como você está vivendo a vida da igreja? O Senhor está aprovando isso? Olha, se nós vivemos uma vida na qual o Senhor vai falar para nós: eu estou muito triste com você. Vale a pena viver uma vida assim? Agora, se nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor, vale realmente a pena. Pode ser que nós passemos por sofrimentos ou provações, mas se é agradável ao Senhor, vale a pena. Esse é o propósito da vida de um cristão, de nós, filhos de Deus. O que nós desejamos é que, quer estejamos presentes nesse corpo ou ausentes nesse corpo, nós sejamos agradáveis ao Senhor. Nos esforcemos para agradar ao Senhor, mas nós sabemos, nunca o nosso Adão vai agradar o Senhor, somente o nosso Cristo vai agradar o Senhor. Agora, quem tem esse coração de agradar ao Senhor, ele tem uma experiência importante que eu quero falar aqui. Salmos 19, versículos 12 a 14.
Amado irmão, amada irmã, preste atenção a esses versículos. Aqui diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha só, ele diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Eu não consigo muitas vezes discernir as minhas faltas, por isso eu preciso da luz de Deus, por isso eu preciso dos irmãos, porque algumas vezes eu cometo erros e eu não percebo. Mas o Senhor, o Espírito, os irmãos me ajudam, me fazendo ver as faltas que eu tenho. Mas olha só, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha, aqui fala que existem faltas que nós cometemos, pecados que cometemos, e nós nem sabemos que cometemos. Nós nem percebemos que cometemos. Se nós não nos importarmos em agradar o Senhor, daí nós não damos nem atenção. Bom, eu não fiz nada errado, eu não estou sentindo nada errado, eu não estou sentindo acusação. E aí, está tudo bem então. Não, mas se eu quero realmente que o meu viver agrade ao Senhor, aqui, como diz o salmista, quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, Senhor. Talvez eu tenha ferido o seu coração, talvez eu tenha te entristecido, Senhor, sem perceber. Senhor, mostra para mim, me perdoa, absolve-me, Senhor, das minhas faltas que me são ocultas. Somente quem se importa com o Senhor faz uma oração assim. Quem não se importa com o Senhor não faz uma oração assim. Por quê? Eu não estou sentindo nada, eu não fiz nada errado. Mas quem realmente se importa com o coração do Senhor faz uma oração assim. E olha só também o versículo 13 de Salmo 19. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele tem medo da soberba, de achar que é alguma coisa, de achar que pode, que sabe. E muitas vezes, quando a soberba vem, nós caímos. Esse foi o grande erro de Satanás. Por isso ele diz: ficarei livre de grande transgressão. Você acha que soberba é grande transgressão? Muitas vezes não achamos. Ficamos orgulhosos, né? Ficamos soberbos e achamos o quê? Achamos isso muito normal, mas aqui, nesse versículo, diz que é uma grande transgressão. Isso é só um exemplo, amados irmãos, amadas irmãs, como muitas vezes nós cometemos faltas contra o Senhor e nós nem percebemos. Agora, o versículo 14, eu acho que é um dos versículos mais preciosos, porque esse versículo diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Aqui nós temos algo exterior e nós temos algo interior. O que é exterior? As palavras dos meus lábios. É aquilo que sai de mim. É aquilo que todos podem ouvir. São as palavras dos meus lábios. É aquilo que eu falo. São as minhas palavras. Mas não é só isso. Aqui fala, e o meditar do meu coração também, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados irmãos, amadas irmãs, talvez nesse primeiro quesito, as palavras dos meus lábios,
né? Talvez nisso nós demos mais atenção. Nós achamos assim, ó, questão é, bom, puxa, eu não devia ter falado isso, falei, Senhor, me perdoa. Não é assim? Eu não devia ter falado isso. Oh, Senhor, me perdoa. Mas aqui fala também o meditar do meu coração. Isso é alguma coisa interior, isso é algo oculto, isso é algo que as pessoas não conseguem ver. Aqui fala do meditar do meu coração. Eu não estou falando, de repente, de um pensamento mal que vem. O pensamento mal que vem, esses são os dardos inflamados do maligno. O inimigo coloca alguma coisa em nossa mente, né? E então essa coisa negativa entra e nós temos que rejeitar, certo? O fato de ter vindo um mau pensamento não é pecado. Mas você alimentar esse pensamento, daí é pecado. Aqui fala do meditar do meu coração. Quer dizer, o meu coração fica pensando naquilo. Está percebendo, amado irmão, amada irmã? Quantas vezes durante o dia, no nosso coração, nós meditamos coisas inadequadas? Nós pedimos perdão ao Senhor? Olha só, aqui o salmista sabe que as palavras que nós falamos e aquilo que o nosso coração medita fere o Senhor. Por isso que ele pede para que o Senhor perdoe os seus erros. Se nós realmente queremos agradar ao Senhor, nós também devemos nos importar com isso. Por que esses aspectos que eu estou falando são importantes? Porque em 2 Coríntios, aqui, capítulo 5, versículo 10, nos é dito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, preste atenção, amado irmão, amada irmã, que os nossos atos serão julgados. Que atos? Os atos que nós fizermos por meio do corpo. Por isso, aquele versículo é tão importante. Quer presente no corpo, quer ausente no corpo, nós nos esforçamos para sermos agradáveis ao Senhor. Amém? Então, e essa palavra que nós estamos agora falando é uma palavra que dá um desfecho no aspecto da consagração. Mas nós sabemos que enquanto nós vivemos nessa terra, nós passamos por tribulações, passamos por provações. Talvez nós digamos, Miguel, você talvez diga assim, Miguel, olha só, eu até quero ser agradável assim, mas eu passo por tantos problemas que eu não tenho nem tempo para pensar nisso. E algumas vezes eu não sei nem como enfrentar os problemas. Daí meu coração começa a pensar em um montão de besteiras, coisas que eu sei que eu não devo pensar, mas é porque eu passo por essa dificuldade e tal. Nós tentamos, então, falar as várias razões. Mas nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um ponto muito importante, que é, na verdade, realmente o tema da nossa comunhão hoje à noite. A paz e o consolo do Senhor em meio à prova. A paz e o consolo do Senhor em meio à prova. Amados irmãos, amadas irmãs, o que nós precisamos hoje perceber é o seguinte: a palavra de Deus revela coisas tremendas, revelam coisas que realmente podem nos fortalecer.
Você sabe como o Senhor se importa com você? Você acha que o Senhor se esqueceu de você? Você acha que o Senhor não dá atenção e não se preocupa com tudo que você está passando? Ele se preocupa. Eu vou agora compartilhar com vocês, amados irmãos, alguns versículos. Eu gostaria que vocês tivessem realmente o coração aberto e que nós juntos possamos penetrar nesses versículos para vermos como o Senhor se importa conosco e como o Senhor cuida de nós. Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Está falando de Cristo. Cristo tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós vemos que o nosso Senhor, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a função do sacerdote? É levar os homens a Deus. O nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele quer sempre nos levar a Deus. Então, nesse versículo 24 diz, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, o amor e o cuidado que Cristo tem por você e por mim é imutável. Louvado seja o Senhor por isso. O amor de Deus não muda, o cuidado de Deus por nós não muda. Por isso, o versículo 25 diz, por isso também pode salvar totalmente. Olha, amado irmão, amada irmã, essa expressão, pode salvar totalmente, isto é, completamente, de uma maneira perfeita, de uma maneira completa, de uma maneira total. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Então, nós podemos ver que no meio de todas as situações que nós passamos, há um segredo, é que nós nos acheguemos a Deus. Eu não devo ser alguém envolvido pelo problema de tal modo que eu me esqueça de me achegar a Deus. Eu tenho que me achegar a Deus por meio dele, sempre é por meio do Senhor. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor nunca mudou no seu sacerdócio. Ele continua sendo esse sacerdote. E ele quer nos salvar ao máximo, de uma maneira completa. E ainda mais por meio dele. Ele quer que nós aprendamos realmente, que nós vejamos que ele é o nosso caminho até Deus. Não é nossa própria justiça. Muitas vezes, com o decorrer do tempo, nós nos esquecemos que ele é o caminho que nós temos para nos achegarmos a Deus, para irmos até Deus. Porque ocorre que muitas vezes nós nos esquecemos desse fato e nós nos sentimos indignos. Se nós nos sentimos indignos, eu não vou porque eu não sou digno, é porque nós nos esquecemos de que o caminho é Cristo. Não é a nossa justiça, nós nunca seremos dignos. Mas Cristo abriu esse novo e vivo caminho para nós. E aqui nos diz que ele está intercedendo por nós, vivendo sempre para interceder por eles.
Amado irmão, amada irmã, você sabe, o Senhor está sempre orando por você. Ele está orando por você neste exato momento. Ele sabe o que você está passando. E Ele está orando por você. Intercedendo por você. E o cuidado do Senhor é tão grande que Romanos 8, 26 também nos diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui, esse versículo de Romanos 8, esse versículo 26, retrata muito bem a nossa condição. Por quê? Porque nós somos fracos. Aqui diz: o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Você diz: eu sou fraco. Está certo, o Espírito sabe. Então, o Espírito assiste você na sua fraqueza. E aqui diz: nós não sabemos orar como convém. Nós oramos, mas muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Você já não teve situações em que você estava orando e disse: Senhor, eu realmente não sei nem como orar nessa situação. Você já teve experiência assim? Eu creio que sim, porque eu também já tive. Todos nós temos experiência assim. Momentos em que realmente não sabemos nem como orar. Mas aqui diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amado irmão, amada irmã, sabe, conhecer esses versículos é um grande alento para nós. É um grande encorajamento para nós. Por quê? Porque algumas vezes, diante de situações, nós pensamos em desistir. Não dá mais. Como você vai desistir se o Senhor está orando por você? Se o Espírito está intercedendo por você? Isso não é algo que nos encoraja? Isso nos impede de desistir. Nesse momento, diga em alto e bom som: o Senhor está orando por mim, o Espírito está intercedendo por mim. Eu não posso desistir. E eu não vou desistir. Eu vou me achegar a Deus por meio do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Muitas vezes nós sofremos acusações, tudo claro, nós somos fracos. Mas muitas vezes, por causa de problemas e tribulações, nós pensamos em desistir. Daí é muito importante nós lermos Romanos 8, versículos 33 e 34. Esses versículos dizem o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui fala de acusação. Aqui fala de condenação. Nós sabemos que sempre nós somos acusados e condenados por Satanás pelos erros que nós cometemos. Mas lembre-se, nós temos a obra redentora de Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós cometemos erros, mas é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Então aqui nos mostra
Quem vai nos condenar? Cristo morreu em nosso lugar para nos salvar. E aqui diz que agora o Senhor está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, amado irmão, amada irmã, nesse momento talvez o inimigo esteja acusando você, mas ao mesmo tempo que o inimigo está acusando, o nosso Senhor está intercedendo por você. Isso é muito bom. A Bíblia nos mostra um exemplo prático disso, que está em Lucas 22, versículos 31 e 32. Diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui nós vemos Satanás trabalhando para peneirar os discípulos. Aqui o Senhor diz: eu, porém, roguei por ti. Isso é a intercessão do Senhor. Roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Se nós fizermos uma aplicação desse versículo, então o inimigo, aqui nós podemos dizer, o inimigo está acusando, você, não, Deus não quer mais você, deixa para lá, não, aqui volta do Senhor, o quê? Vai e vive esse mundo e tal, você, puxa, então, o que eu faço? Será que eu desisto, não desisto? Você está no meio da situação difícil, Deus, você não vai vir me socorrer, você está fraco na fé. Você sabe, o Senhor diz, estou rogando por ti, para que tua fé não desfaleça. Isso não é um encorajamento para nós? Isto é um pequeno exemplo de como o Senhor intercede por nós. Agora, um outro versículo, que é também extremamente importante, para ver como o Senhor se importa conosco. No versículos anteriores, vimos que o Senhor, Ele quer nos salvar totalmente. Ele quer que nós nos acheguemos a Deus por meio dEle, e Ele está orando por nós. O inimigo acusa, todos acusam, mas o Senhor é aquele que intercede por nós. Agora, em Hebreus 2, versículos 16 a 18, nos é dito o seguinte: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aí eu sempre acho esses versículos maravilhosos, porque esses versículos dão um tremendo encorajamento a nós. Aqui diz: ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão na fé, não é isso? Aqui diz: o Senhor não socorre anjos, mas socorre você. Socorre a mim. Não é bom demais? Ele se tornou um homem. Ele se tornou semelhante a nós, claro, sem a natureza pecaminosa. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O que quer dizer misericordioso e fiel sumo sacerdote? Isso quer dizer que ele está falando para nós: eu sempre vou usar de misericórdia para com você. Eu sou um fiel sumo sacerdote. Eu não vou desistir de você e eu não vou abandonar você. E aqui diz que nas coisas que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. Você sabe que o Senhor Jesus foi tentado, e essas tentações são
tentações que trazem sofrimento. Mas ele venceu as tentações. E ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Amado irmão, amada irmã, nunca diga, eu caí porque a tentação foi forte. Aqui ele diz que ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Significa o quê? Isso quer dizer que quando você for tentado, busque socorro no Senhor. Não tente vencer sozinho a tentação. Você não vai conseguir vencer a tentação sozinho. O Senhor é que vai te socorrer. Você tem que buscar socorro no Senhor quando a tentação vem. E não tentar vencer a tentação com sua própria força. Esse é um princípio também de grande importância. E aqui mesmo nos mostra que para o Senhor não foi fácil. Você sabe, na verdade, nesse mundo, quase tudo é para nos tentar. Olha aqui, ó. Você diz, eu quero ficar rico. Existe a tentação da riqueza. Então você diz, então eu não quero ficar rico, eu quero ser pobre. Tem a tentação da pobreza. Você diz assim, eu quero ser bem popular. Quero que todos gostem de mim. Existe a tentação da popularidade. Você diz, não, eu quero ser rejeitado. Tem a tentação da rejeição. Está vendo? Você não vai dizer, não, se eu for rico não vai ter tentação. Tem a tentação da riqueza. Se eu for pobre não vou ter tentação. Tem a tentação da pobreza. Se eu for muito popular entre as pessoas, eu não vou ter a tentação da popularidade. Essa questão da rejeição, tem a tentação da rejeição. O inimigo usa toda circunstância para nos tentar. Vem dor, tem tentação. As coisas estão tudo bem, também tem tentação. Porque nós esquecemos de Deus. O Senhor é aquele que viveu a vida humana perfeita. Ele venceu tudo isso. Não é bom saber que Ele é poderoso para nos salvar? Que Ele não socorre a anjos, que Ele socorre a você e a mim? Que Ele é um misericordioso e fiel sumo sacerdote? Isso é realmente alguma coisa tremenda. Quando nós somos tentados, precisamos da força. A força vem do Senhor. Nós precisamos de consolo. Consolo vem do Senhor. Nós precisamos de libertação. A libertação vem do Senhor. Como que o Senhor nos socorre? É por meio da sua palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ele nos socorre por meio do seu Espírito. Ele nos socorre por meio do suprimento da graça. Ele nos socorre por meio da consolação. E ele também nos socorre por meio de repreender o inimigo dele. Amado irmão, amada irmã, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo os tempos finais. E os tempos realmente têm sido muito difíceis. Estamos vendo tantos irmãos e irmãs sofrendo. Já é 1 ano e tanto, 1 ano e meio quase de sofrimento. Não é verdade? Mas graças a Deus nós estamos aqui ainda. E nós precisamos perseverar até o fim. Sabe, esses momentos que nós estamos vivendo são momentos para nós experimentarmos o Senhor de uma maneira muito especial. Temos experiências fortes com o Senhor. E no Evangelho de João, há algumas palavras que realmente nos dão grande força
E eu gostaria de compartilhar também essas porções de João com vocês, amados irmãos, amadas irmãs. Eu vou dizer uma coisa. Esses versículos que eu estou compartilhando com vocês são os versículos que eu oro e leio no meu viver diário, na minha comunhão com o Senhor, para ganhar força. São os versículos que me dão alento, que me dão esperança. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Essas porções de João são muito bons, por quê? Porque o Senhor está falando para os seus discípulos. Então, ao falar bastante pessoal, e você vai notar o impacto dessa palavra, porque é uma palavra falada diretamente para você e diretamente para mim. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amado irmão, amada irmã, você passa por uma situação difícil, seu coração fica perturbado. Não é assim? Nós perdemos a paz. Ao recebermos notícias, nesse caso, os discípulos tinham acabado de receber a notícia de que havia um traidor entre eles. Eles também saberiam também que haveria um que iria negar o Senhor. Então, são palavras que causam perturbação, não é? Por exemplo, você está vivendo tranquilo e de repente alguém diz para você, está chegando um problemão para você, e logo você se perturba, assim como qualquer um de nós. Mas o Senhor diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse turbar significa o quê? Sacudir, significa tirar a paz, significa perturbar a tranquilidade, trazer inquietação. Mas o Senhor está falando, não se turbe o vosso coração. Você vai receber uma má notícia, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então o Senhor está falando o quê? Você pode passar por uma tribulação, mas você pode ter um coração em paz e com tranquilidade. Como? Crendo em Deus e crendo nesse misericordioso e fiel sumo sacerdote. Olha só, falou 2 vezes, crer. Credes em Deus, crede também em mim. Quero contar para vocês, amados irmãos, amadas irmãs. Eu recebo muitas notícias ruins e difíceis, porque não se refere somente a coisas pessoais ou coisas de empresa, se refere a irmãos, irmãs, tantas coisas. Não é fácil. E não é fácil manter o coração tranquilo. Nosso coração fica perturbado. Você sabe o que eu faço? Eu oro. Senhor, eu quero a experiência desse versículo. Foi o Senhor que falou, eu creio nesse versículo. Eu quero crer em Deus e crer também em você. Mas como não ficar perturbado? Daí nós temos João 14, 27, que diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. O Senhor diz, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado. Como, Senhor? Ele disse, eu vou deixar a paz para você. Eu vou deixar para você a minha paz. Mas eu não dou como o mundo dá. Porque no mundo as pessoas dizem, vai em paz, ou paz aqui, paz ali e tal. Mas o Senhor está dando para nós a paz dele. Você sabe que quando nós tocamos um versículo assim, nós temos que falar, Senhor, é isso aí que eu quero. E sabe, quando você ganha o Senhor, você ganha a paz que está no Senhor. Essa paz que está no Senhor não é algo independente do Senhor, não é alguma coisa fora do Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor, quando partiu, ele não deixou para os discípulos dinheiro. Ele não deixou para os discípulos, fama ou outras coisas assim. Ele deixou a paz dele. Ele deixou o Espírito, ele deixou as suas palavras. Não é algo maravilhoso? E João 16:1 diz assim, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Na King James atualizada diz, eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Não vacilar na fé. É por isso que o Senhor deixou essas palavras para nós. É para nós não vacilarmos na fé. E João 16:33 diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O Senhor falou essas coisas para que nós tenhamos paz nele. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor diz, você deve ter paz em mim. E nós sabemos que logo depois dessa conversa, quando eles saíram por Getsemane e tal, daí o traidor já veio, vieram prender o Senhor. Mas o Senhor, olha a tranquilidade do Senhor depois que foi preso, a paz dele. Essa é a paz do Senhor. O Senhor não disse assim, um dia vou te dar, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. E isso é alguma coisa de grande importância. Tenhais paz em mim. E ele diz, no mundo passais por aflições. Isso quer dizer, o Senhor sabe que nesse mundo nós passamos por aflições, mas por isso ele nos dá a paz. E não somente isso, ele diz ainda, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso quer dizer? Ele diz, a minha paz vos dou, E tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Significa, no final, a vitória será de vocês, porque eu venci o mundo. Isso não é uma promessa tremenda, uma palavra tremenda? Em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7 diz, temos por este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro em nosso interior. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, somos ou não fortalecidos por meio desses versículos? Versículos, palavras faladas pelo próprio Senhor, para os seus discípulos naquele dia e para nós no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que possamos seguir todos adiante. Sejamos perseverantes. O Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. Amém.